Novidades no caso Henri Borel. O garoto de 4 anos levado morto para um hospital no Rio de Janeiro. A polícia apreendeu os telefones dos pais e do padrasto do menino. A justiça, inclusive, decretou a quebra do sigilo telefônico de todos os investigados. Você vai conhecer agora novos depoimentos de testemunhas sobre esse caso. E o apartamento onde o menino foi encontrado desacordado, que nós mostramos para você no domingo passado, vai ficar interditado por 30 dias. Um pai arrasado e uma pergunta ainda sem resposta. O que fizeram com meu filho naquela noite? Essas imagens são os últimos registros de Henri Borel com vida. O menino de 4 anos está com o pai dentro de um parquinho em um shopping. Era domingo, 7 de março. Horas depois, já sob os cuidados da mãe e do padrasto, daria entrada em um hospital morto. Henri Borel Medeiros era filho do engenheiro Leniel Borel de Almeida e da professora Monique Medeiros. O casal se separou em setembro do ano passado. Com a separação, as roupas e os brinquedos do Henri foram divididos. A mãe levou a maior parte para a nova casa dela e aqui ficaram algumas peças no quartinho do Henri na casa do pai. Como eles passavam juntos quase todos os fins de semana, o pai decidiu comprar mais peças e algumas nem deu tempo dele usar. O menino ficou o final de semana inteiro comigo, brincou no sábado, brincou no domingo, se divertiu feliz. A única coisa que ele não queria era voltar e ir para casa da mãe, né? Ou ele gostava de ficar aqui, ou ele gostava de ficar comigo, ou ficar com a avó na casa dos avós. O pai de Henri conta que depois das 7 da noite daquele domingo, trouxe o menino de volta aqui ao condomínio onde a criança morava há pelo menos 3 meses com a mãe e o vereador Jairinho, com quem ela tinha começado a namorar. Leniel disse que no momento de entregar o filho, Henri teria chorado, insistido para ficar com o pai e, nervoso, chegou até a vomitar. Mesmo assim, ele teria deixado o filho. Foi a última vez que viu o garoto. Na hora estava chegando, né? Eu falo, estamos chegando, vamos... Não, papai, eu não quero ir, não quero ir. Aí ele me agarra forte, papai, eu não quero ir e tal. Ele começou a chorar muito. E aí ele começou a desenvolver náusea, aí eu abro a porta do carro e saio, né, para ele vomitar. E aí o Monique vem vindo, depois a gente tenta acalmar ele, mas ele vai chorando muito. E eu falei, filho, vai com a mamãe, o papai tem que ir trabalhar, eu tenho que ir para Macaé. O papai volta sábado para buscar você, volto sexta, posso voltar sexta. Aí ele, não papai, não, me dá mais um dia, eu quero ficar mais um dia. E eu não dei mais um dia pro meu filho naquele dia. O que tem ali de destaque, é que a criança vomitava, e não quando chegava perto do padrasto. O Henri vomitou quando chegou e foi entregue pelo pai à mãe. O padrasto nem estava nesse momento junto com a mãe. Né? E, por exemplo, técnicos hoje apontam que o vômito pode já ter sido por conta de uma lesão hepática. Você acredita em vômito causados por razões emocionais? Com certeza, mas também existem, é isso que eu estou te explicando. Peritos têm apontado que lesões hepáticas podem produzir vômito. O que fizeram com meu filho naquela noite? Não pode ter sido uma queda de cama. Um mistério para o pai biológico e também para a polícia, que desde a morte de Henri tenta montar esse quebra-cabeça. Eu tenho certeza diante de Deus que a verdade vai ser restabelecida. Que verdade é essa? A verdade é que eu e Monique tratamos esse menino com o maior carinho do mundo e a gente para ele só deu carinho o tempo inteiro. Roberto Cabrini conversou com exclusividade com o padrasto, com a mãe e com o pai do garoto. Foi o primeiro jornalista a ter acesso ao apartamento e ao quarto onde o menino estava desacordado. Ela relata ter encontrado Henri caído aqui, de olhos arregalados,
mãos e pés gelados. O que, afinal, determinou a morte da criança? Qual é a verdade? Quando a senhora teve a primeira imagem do seu filho, ele estava caído no chão. De que forma o senhor consegue descrever? Ele estava de frente, assim para cima, com a barriga para cima. Com a barriga para cima. O que mais a senhora observou naquele instante? Esse é um instante crucial. Na hora que eu peguei eu só vi meu filho no chão e eu peguei ele para ir para a cama. Eu jamais imaginaria que meu filho estava passando mal. Quando é que a senhora percebeu que se tratava de um ferimento sério, um ferimento grave? Ele estava de blusinha de manguinha comprida, calça comprida, e não tinha ferimento dele, não tinha sangue, não tinha nada na cabeça, não vi nada. O senhor tem a sua consciência totalmente tranquila? Completamente tranquilo. Houve alguma falha na parte de vocês? A gente foi o mais rápido possível para o hospital. Acho que era o melhor que a gente podia fazer. É o que estava no nosso alcance, naquele momento. O apartamento onde a criança foi encontrada desacordada foi interditado, até que os investigadores realizem novas perícias no local. Uma viatura da Polícia Militar vai ficar baseada em frente ao edifício por 30 dias. Essa semana, a polícia deu passos importantes sobre o que de fato aconteceu com o menino Henri. Foram cumpridos também 4 mandados de busca e apreensão em diferentes endereços do Rio. A polícia esteve na casa do pai do Dr. Jairinho, onde o padrasto foi morar depois da morte do menino, e também neste outro endereço, onde Monique Medeiros, a mãe de Henri, tem ficado ao lado dos pais. Houve também buscas no apartamento do pai de Henri, Leniel Borel. A polícia apreendeu 11 celulares e computadores da mãe, do padrasto e do pai de Henri. A quebra do sigilo telefônico de todos foi autorizada pela Justiça. Essa semana, novas testemunhas foram ouvidas pela polícia. 3 médicas e a enfermeira que atenderam Henri no hospital prestaram depoimento. Foram relatos longos que se arrastaram durante horas, só terminaram à noite. As 4 são funcionárias deste hospital particular, também na Barra da Tijuca, para onde a criança foi levada no último dia 8 de março, já sem vida. Para os investigadores, os depoimentos são essenciais para esclarecer as contradições nos depoimentos de Monique Medeiros, a mãe do menino. No hospital, ela disse à equipe médica que ouviu um barulho no quarto onde Henri estava e por isso foi até lá. Mas a polícia, Monique falou que acordou com o barulho da TV no meio da madrugada e que quando foi ver se o filho estava bem, o encontrou caído no chão. A polícia também ouviu o médico legista que analisou os ferimentos no corpo do menino Henri no Instituto Médico Legal. Também foram ouvidas a avó materna do garoto, a faxineira e 2 vizinhas da mãe do Henri e do padrasto de Henri, o vereador Dr. Jairinho. Uma delas revelou ter ouvido gritos de uma criança no dia em que Henri Borel morreu. O laudo da necropsia constatou lesões graves em várias partes do corpo de Henri. A polícia quer saber se o menino sofreu um acidente ou se foi vítima de violência. A medicina não é matemática, Cabrini. Eu prefiro deixar para os médicos legistas, para a polícia, para poder descrever o que aconteceu. Já viram o laudo? O laudo fala em ação contundente, hemorragia interna, laceração de fígado. A analogia que é feita disso é uma queda de um 3º andar de um prédio, um acidente de carro com cinto de segurança apertando ou sem cinto de segurança, um capotamento, algo bem agressivo. Além dessa investigação, a polícia também está ouvindo testemunhas em um outro inquérito. Uma adolescente, filha de uma ex-namorada de Jairinho, disse essa semana que teria sido agredida por ele quando tinha 4 anos. A mãe da menina relatou também que sofreu agressões de Jairinho durante o relacionamento com o vereador. Para o advogado de Jairinho e de Monique, a ex-namorada está inventando essa acusação contra o vereador porque já foi noiva dele e não aceitou o fim do relacionamento. Essa testemunha, que eu estou dizendo em outras palavras, ela persegue o Jairinho desde então. Desde o término do relacionamento. A defesa de Jairinho também nega as agressões que a filha da ex-namorada teria sofrido do vereador.
de maneira muito categórica, ele afirma que jamais agrediu isso. E ainda estamos trazendo todos os indicativos de uma perseguição que o Jairinho sofre desta pessoa há mais de uma década. O jornalismo da Record TV também teve acesso a uma ocorrência feita em 2014 pela ex-mulher do político. Hoje o caso está arquivado, mas na época ela informou na delegacia que foi agredida várias vezes pelo marido, que chegou a tentar enforcá-la, mas que nunca registrou as agressões. Em outro trecho, a ex-mulher relatou que Jairinho teve um ataque de fúria e a arrastou pelo braço até a cozinha e lá passou a ofendê-la e chutá-la com muita força. Os depoimentos prestados essa semana podem ajudar a polícia a traçar um perfil do comportamento do padrasto. Outra linha de investigação apura se Henri ingeriu algum medicamento controlado que teria sido indicado pelo vereador, que também é médico, e que pode ter contribuído para o agravamento da saúde do menino. Leniel Borel de Almeida, pai de Henri, não acredita em acidente doméstico. Ele falou com a nossa equipe neste sábado. Leniel acredita que as novas testemunhas e os novos depoimentos deram um novo rumo às investigações. E espera que a polícia encontre a verdade e puna os verdadeiros culpados pela morte do seu filho. Eu não consigo dormir, eu durmo muito pouco, acordo chorando, durmo chorando. Está sendo muito difícil para mim. Leniel, você acredita na versão de que foi um acidente? Não. No primeiro momento você chegou a acreditar? Nenhum momento. Como é que eu posso falar em acidente numa cama? Como é que eu posso falar em um acidente de algo tão agressivo?